Por regressarem aqui a este belíssimo auditório para o segundo e último dia do nosso congresso. Está a ser, verdadeiramente, do ponto de vista científico e académico, eu acho que está a ser muito, muito rico. Aliás, ontem recolhi variedíssimas opiniões nesse sentido e acredito que este meio-dia, esta manhã que nos sobra com mais 2 mesas redondas, vai contribuir também para a aprendizagem comum. A nossa primeira mesa desta manhã envolve o tema dos atos à distância, quais os novos desafios para a segurança jurídica. Temos 3 oradores, começo por apresentá-los. Naivi Chicoque Barreda, notária no Canadá, em Quebec, é professora de Direito Internacional na Universidade de Ottawa e membro do Conselho Geral da União Internacional do Notariado. Vai fazer uma apresentação dos resultados do seu estudo internacional já a seguir. Apresento também José Carmelo Benloc, notário em Viver, na zona de Valência, membro do Conselho Geral do Colégio Notarial de Valência e membro também do Conselho Geral da União Internacional do Notariado. Vai apresentar também o enquadramento jurídico espanhol sobre atos à distância. E depois temos também, obviamente, a prata da casa, é notário em Pombal, Dr. Gustavo Pessoa Pinto, e vai também apresentar o enquadramento jurídico português. Portanto, vamos começar com o estudo internacional. Peço o vosso aplauso para a Naivi Barreda, por favor. Naivi? Muito obrigado, Ordem dos Notários, pelo convite, especialmente ao bastonário, pelo convite para participar neste congresso internacional. Estamos aqui para falar dos desafios da autenticação remota e tecnologias de telecomunicação. Falaremos alguma da inconsistência que surge no que diz respeito ao reconhecimento dos instrumentos. Nomeadamente quando as pessoas estão num estado distinto do notário. Vamos focar a análise na questão da validação formal dos atos à distância e da definição de onde o documento é efetivamente lavrado. Desde a pandemia que se abriu a porta aos atos remotos. Isto surge como resposta ao distanciamento social imposto à população para garantir a continuidade dos serviços notariais. Mas após a pandemia, este movimento acabou por se tornar uma solução permanente para as sociedades de hoje em dia. Isto vai para além desta questão das relações notariais e a aceleração dos casamentos online, seja em Utah, nos Estados Unidos, Colômbia ou Singapura, que vem ilustrar como estes desafios às regras comuns em casos transfronteiriços. A compreensão da autenticação é precisamente aquilo que se torna a nova divisão da qual os notários não conseguem escapar. A questão aqui é entre países que reconhecem a autenticação compatível com as funções notariais. Em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos e no Reino Unido, na Nova Zelândia, em algumas províncias do Canadá, em Singapura também recentemente, e rejeitadas em outros, como por exemplo na Austrália, na Califórnia, tanto quanto sei, como indo contra os princípios da autenticação. Por exemplo, na Austrália há uma declaração que vai contra a prática de atos remotos no decorrer da pandemia. Na verdade, afirmaram ser algo inaceitável, requerendo a presença física da pessoa e do notário. Louisiana, tal como o Quebec,
tomaram uma decisão, sendo uma jurisdição mista, e não é permitido, de facto, de acordo com o Código Civil deste Estado americano. Isto vem demonstrar a imagem da inferioridade dos atos notariais remotos na hierarquia daquilo que está escrito nestes Estados. Existem também divergências quanto à autenticação remota. Primeiro, uma abordagem liberal ao fenómeno, por exemplo, Brasil, Equador, Portugal, Áustria, Estónia, Lituânia e a grande maioria dos países que ainda não tomaram esta iniciativa, que permitem a autenticação remota apenas em casos limitados, tais como Espanha, França e Bélgica, e países que permitem a autenticação remota, mas que existem requisitos vistos como tradicionais. No Equador, há o requisito de ler o ato às partes. Foi removido. Sendo que a ausência dessa leitura foi a razão pelo qual os franceses chamam a cassação de uma decisão de 2016 em que decidem não reconhecer uma procuração chegada de um notário australiano para produzir efeitos em França, sendo que a não leitura é ainda possível. Será que no Equador seria da mesma forma? Portanto, existem vários desafios que surgem desta questão. Aqui falamos da lei do local onde o ato é lavrado. A validade formal traz algumas complicações, tendo em conta o sítio para onde é suposto o ato ter efeito e o sítio onde o mesmo tem origem. Na forma tradicional, será obrigatório ter as duas pessoas no mesmo sítio, o notário e a pessoa interessada. Assim, em caso de disputa da validade do ato, a questão será: qual é o Estado que será o fator conector em termos da lei internacional? A primeira proposição diz-nos que é o sítio onde o notário intervém para constituir a relação legal ou a sua existência, tendo um certo grau de controlo, garantindo que é dado consentimento de uma forma livre e informada. A segunda interpretação é que o local da celebração dependerá do local onde se encontram as partes, considerando que o que é essencial é o consentimento das partes e não a intervenção do notário. Em Colónia, na Alemanha, este exemplo foi seguido em 2022 com um casamento de dois residentes da Alemanha que compareceram perante um notário no Utah, nos Estados Unidos. E o casamento foi celebrado na Alemanha. Esta interpretação cria situações instáveis que ameaçam a circulação de estatutos familiares transfronteiriços. Pode seguir outro problema, por conta da questão da lei, da autenticidade e da lei que governa, de facto, estes poderes. Vejamos, por exemplo, um acordo de regime matrimonial. De acordo com o artigo 25, a linha 2, do Regulamento Europeu do Regime de Casamento, este deverá ser assinado por ambos os cônjuges. No entanto, não será considerado suficiente em certas legislações, sendo que isto permite que o Estado em que ambos têm a sua residência ter requisitos adicionais para a validade do acordo,
sabendo que este estará sujeito aos requisitos da lei italiana, o que obriga à utilização de um instrumento autenticado, em que as partes ou o casal escolhe onde comparecer perante um notário brasileiro. A questão será que a autoridade do Brasil pode substituir o notário local? Conforme se requer pela lei italiana, de acordo com o formato do ato. A equivalência entre o instrumento estrangeiro e doméstico, temos uma série de casos que dizem respeito a esta mesma equivalência. De um ponto de vista tradicional, a autenticação depende da função levada a cabo pelo notário, que consiste num testemunho em pessoa da exatidão de cada evento que perante si toma lugar. Portanto, a presença perante o notário, sem dúvida que foi sempre considerado como uma vertente mais tradicional. Porém, os atos remotos podem também ser descartados no texto da equivalência se seguirmos a definição atual de autenticação de acordo com condições restritas e específicas. Portanto, tudo depende do ambiente virtual em que o processo decorre. Até porque sabemos que há uma limitação técnica muito apertada em termos dos atos remotos. Tudo isto pode estar relacionado com os meios digitais de identificação das partes da plataforma utilizada, da interface usada pelo notário. Portanto, há aqui uma série de fatores que podem depender do notário propriamente dito ou das grandes plataformas online. Surgem questões técnicas que, no fundo, vêm afetar a previsibilidade nos casos transfronteiriços. Assim, em suma, podemos afirmar que a autenticação remota desafia três aspectos fundamentais na qual dependem as técnicas, virando lex loci atus no contexto, quebrando a unidade da noção da autenticidade na lei comum e civil, em ambos os sistemas, pela disrupção da proximidade do estado de origem à situação que está, de facto, a ser analisada, comprometendo a competência internacional do notário. Daí ser importante levar a cabo a evolução tecnológica para a proteção do direito dos cidadãos no mundo digital e global. Muito grata pela vossa atenção. Obrigada, Naivi Barreda. Passamos então agora à apresentação de José Carmelo Benlock, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Notariado Português pelo fato de me terem permitido estar aqui a transmitir a experiência espanhola em matéria de autenticação por videoconferência. Vou fazer um pequeno resumo da matéria. Foi uma normativa recentemente aprovada, a Lei 11 de 2023, publicada a 8 de maio e que vai entrar em vigor a 9 de novembro de 2023. Esta norma é uma transposição de várias diretivas europeias e entre as quais a Diretiva da Digitalização de 2019-1151, que todos conhecemos e que obriga os Estados-membros a reconhecerem o sistema de constituição de sociedades totalmente telemático. A normativa espanhola, relativamente à diretiva, fez uma transposição mínima. Porquê? Porque apenas
reconheceu a aplicação da diretiva para as sociedades de responsabilidade limitada e para as entradas de dinheiro. Mas o fato de ser uma transposição mínima não significa que seja bastante abrangente relativamente à autenticação ou à outorga. A lei espanhola, em termos de videoconferência, vai um pouco mais além. Não regulamenta a videoconferência em geral para todos os atos, mas seleciona alguns atos como suscetíveis de serem realizados por outorga remota. Entre eles temos as apólices comerciais, alguns poderes concretos, algumas declarações de propriedade horizontal, etc. O legislador o que entendeu foi que os atos que poderiam ser realizados à distância são aqueles que têm o caráter unilateral, no qual não há contraposição de interesses entre as partes e nos quais não existe um sistema de não personalidade, como os testamentos que ficam de fora, os casamentos que ficam de fora, os divórcios, os poderes, as procurações gerais ficam fora e também outros documentos sobre bens imobiliários. O fato da regulamentação da outorga por videoconferência implica abordagem de vários pontos relativamente à questão onde o ato é realizado, a competência do notário, sobretudo aqueles que têm competência por distritos, no caso espanhol, e vou focar-me nos desafios, porque são importantes para garantir a segurança. O que fazemos os notários é dar garantias e segurança e devemos continuar com essa segurança no âmbito digital. E o primeiro desafio é de que forma transferimos o registro público para a parte eletrónica. Quem entra no nosso gabinete tem a certeza que quem o atende é um notário. E na área digital deve acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, o notariado espanhol, não só por esta lei, mas já desde 2021, tem instalado um sistema telemático bastante seguro, de relação com outros notários e administrações e, a partir de agora, com os cidadãos e as empresas. E esta lei reconhece algo que já existia e que isto é uma verdadeira sede eletrónica, tal como as demais administrações públicas, tal como a sede do Governo de Espanha. E, portanto, esta sede eletrónica é única e a sua gestão e propriedade foi encomendada ao Conselho Geral do Notariado e foi desenvolvida pelo Centro Tecnológico do Notariado, que muitos de vós já conhecem, portanto, é uma garantia de que o caráter público deste gabinete foi transferido para o digital com toda a segurança, encriptação de dados, rede privada virtual, totalmente projetada a partir da proteção de dados, tal como dispõe o Regulamento Europeu. E as políticas de privacidade são as mesmas do notariado espanhol. Portanto, são dadas todas as garantias aos cidadãos. Se o primeiro destes dois destes dois desafios é a própria plataforma, a segunda é como podemos saber que as partes que estão na videoconferência são aqueles que devem estar. Isto é focado do ponto de vista de como o notário pode saber que a parte que está à sua frente é a parte que vai assinar o contrato. Mas também é importante a outra versão. De que forma o cidadão tem a garantia de quem está à sua frente é um notário a quem vai confiar o seu património, os seus segredos, ou seja, todo o seu histórico jurídico. Isto, da parte do notário, é realizado desta forma. Se temos um gabinete privado, público e telemático, sabemos que é um notário.
Se pensarmos na normativa europeia, seria interessante exigir um sistema de identificação eletrónico, incluído no Regulamento 910 de 2014, que permita a identificação e autenticação, e acrescentar um segundo controlo para o momento da outorga, que seria a possibilidade de receber à distância a imagem digitalizada do sujeito para que o notário tenha a fotografia do sujeito verificada, mas a técnica nem sempre acompanha e anda ao mesmo ritmo da normativa. Costuma ser ao contrário, a normativa vai atrás da técnica, mas neste caso está pouco alargado que todos os documentos de identificação eletrónico são documentos que incluem fotografia. Por exemplo, na revisão do documento não foi previsto a necessidade obrigatória da fotografia. Muitas cartas de identidade europeia não têm a fotografia digitalizada e, mesmo que assim seja, o segundo problema é que esta imagem digitalizada muitas vezes não é transmitível à distância, porque apenas têm acesso a ela determinados funcionários e entre eles não estão os notários, apenas a polícia. E, em terceiro lugar, mesmo que exista e possa ser transmitida, deve haver um sistema que possa transmitir sem contato, via NFC. Portanto, isto é muito complicado. E para evitar que esta tentativa de outorga à distância seja frustrada, chegamos à conclusão de que é importante flexibilizar esta forma de identificação à distância, flexibilizá-la com garantias e segurança, através da verificação online da identidade, que não é uma vídeo-identificação, porque não é feito por um terceiro, mas pelo próprio notário, e que permite que seja o próprio interessado que, por identificação eletrónica, se registre, depois possa ser verificada a identidade à distância. E de que forma é feita? Não é através da vídeo-identificação, mas algo semelhante. O fundamental é que é realizado através da plataforma de que falei. Portanto, o círculo vai sendo cada vez mais estreito e, portanto, não é possível feito fora da plataforma online. É feito através da exibição do documento no ecrã e o software lê os dados do documento de identidade e compara-os com os que existem nos arquivos gerais para confirmar que os dados são corretos. E é também confirmada a validade do documento. Uma vez feito isto, passamos à segunda fase, e é a análise através de software de que o documento é autêntico e que não sofreu modificações. Isto é realizado cumprindo todos os checks que são realizados em termos de marcas, hologramas, medidas de segurança, etc. E como requisito essencial, vai ser necessário que esse documento deve ter formas de verificação à distância. A maior parte dos documentos já o tem. Está prevista a admissão de todos os documentos de identidade europeus e passaportes. Depois da análise física, além da interação com o notário, existe um sistema de comparação da fotografia obtida do sujeito com a presença física do sujeito, aplicando critérios biométricos muito interessantes. Depois de feito tudo isto, com o check positivo, o notário tem a garantia e a segurança de que a pessoa que está à sua frente é quem diz ser. Este processo é interrompido no caso de uma baixa qualidade da imagem, no caso de uma intimidação em que seja prevista a incapacidade do sujeito. Mas não é um terceiro que vídeo-identifica e dá ao notário o cheque positivo, é o próprio notário que identifica com base na plataforma. Portanto, a ferramenta está ao serviço da função e não o contrário. E termino dizendo que, depois destes dois pontos essenciais, há outros na outorga à distância, como a assinatura.
e indico que a assinatura vai ser qualificada à distância e que, se os outorgantes carecem de assinatura digital, o notário concede-lhes uma assinatura de uma única utilização através do seu dispositivo móvel. Depois da assinatura, ficará guardado no protocolo eletrónico que introduz esta lei, protocolo que será custodiado, ou seja, ficará na posse do notário e que é feito através da própria plataforma e do centro de gestão da plataforma. Portanto, depois de tudo isto realizado, e através de códigos seguros de verificação, o círculo é encerrado e o sistema tenta replicar eletronicamente a garantia que existe atualmente de que em todo o processo está envolvido o notário com o notariado por trás de si e, portanto, existe 100% de garantia que na área remota vamos garantir aos cidadãos e às empresas o mesmo que se garante no mundo físico. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Tenho a certeza que já estão a tomar muitas notas do género descobre as diferenças, não é? Porque, de facto, há bastantes... há temas que se tocam, mas há temas que, de facto, são bastante diferentes. Por isso, vamos agora olhar para o enquadramento jurídico português com o Dr. Gustavo Pessoa Pinto, para depois termos um tempo também aqui de conversa. Obrigada. Bom dia a todos. Cumprimentar-vos, cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer, Jorge, a confiança depositada. Começo com uma provocação, não é? Porque vamos discutir hoje os atos à distância, mas esta festa do notariado português tem-nos mostrado que realmente é muito melhor a presença física, os beijos, os abraços, as festas. E, portanto, acaba por ser insubstituível. De qualquer forma, os atos à distância poderão também ser, sem dúvida, uma mais-valia, porque vivemos num mundo cada vez mais globalizado e realmente vimos ontem as dificuldades que há muitas vezes na transmissão de documentos e o ato à distância pode aqui esbater algumas dificuldades. Os atos à distância estão em Portugal regulados pelo Decreto-Lei 126/2021, de 30 de dezembro, que entrou em vigor a 4 de abril, se não me falha a memória, de 2022. É um regime que está previsto como temporário, vai ter que ser avaliado no termo da sua vigência para, efetivamente, depois ir aperfeiçoando a norma, que não é, como todos sabemos, ainda uma norma perfeita. Do ponto de vista material, o decreto não só impõe um limite, é o limite aos testamentos. De resto, podem ser autenticados, podem ser celebrados os atos autênticos, autenticados e reconhecimentos sem limitações, apenas realmente quanto aos testamentos. E do ponto de vista territorial, em Portugal existe também competência territorial, o notário só tem competência no concelho para onde tem instalada a sua licença e, portanto, obrigatoriamente tem de estar no concelho a fazer o título, o ato à distância, ainda que o interessado possa estar em qualquer parte do mundo. Eu não posso, que resido fora do concelho de Pombal, o concelho onde tenho a minha licença, estar a praticar um ato à distância. Portanto, também nós aqui, do ponto de vista territorial, com esta limitação. Depois, de resto, tudo se passa na plataforma de atendimento, uma plataforma gerida pelo Instituto dos Registros e do Notariado e em articulação com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. E este ato que vai decorrer nesta plataforma não admite o decreto um sistema híbrido. Não pode estar uma das partes presencialmente, a outorgar presencialmente e a outra em videoconferência. Não, têm de estar todas as partes em videoconferência, nem que seja no próprio cartório com o notário, mas autenticado na plataforma para que todo o ato se desenrole na plataforma de atendimento.
os cidadãos fazem a sua autenticação com a chave móvel digital, com o seu cartão de cidadão. Aqui também uma limitação, porque nós ainda temos bilhetes de identidade e que são, enfim, os cidadãos que ainda os têm estão limitados, não poderão aceder à plataforma. O notário autentica-se também com o seu cartão de cidadão ou com a sua chave móvel digital com atributos profissionais ou então com o seu certificado profissional. Não é vedado à plataforma o acesso dos cidadãos estrangeiros. Estes, efetivamente, nos termos do Regulamento 910, podem também, com uma autenticação com garantia de nível elevado, podem também fazer a sua autenticação ou também através da chave móvel digital. E como é que então se processa o ato à distância, um ato por videoconferência? O primeiro passo é fazer o agendamento com o notário que o vai titular. O notário faz o agendamento, entra na sua área reservada da plataforma, faz o agendamento, comunica às partes esse agendamento, que tem um número de identificação, depois remete também via e-mail, para o e-mail que as partes indicam, remete também a hiperligação, as regras de funcionamento e também as condições para a realização da videoconferência. No próprio dia, as partes autenticam-se, como dizia, com o seu cartão de cidadão ou com a sua chave móvel digital e têm de confirmar que autorizam a gravação, a recolha dos dados e que estão conscientes das condições de acesso à videoconferência, à plataforma. Passado este passo, passamos à verificação da identidade. Nisto a plataforma terá ainda que realmente fazer o seu aperfeiçoamento. O notário vai ter que verificar de acordo com os dados da plataforma, mas também é recomendável que mostre na Câmara o seu cartão de cidadão e, através de questões que o notário coloca para aferir a sua identidade, então aí sim temos uma verificação mais completa. O decreto prevê também a existência de sistema biométrico que faz a comparação entre imagens de rosto recolhidas e com a informação constante do cartão de cidadão que a pessoa serviu para fazer a autenticação. Garantindo que as partes são as que têm que intervir no ato, o notário partilha o documento no ecrã, faz a sua leitura, a sua explicação, responde às suas dúvidas, também partilha os documentos que sejam os documentos instrutórios e, durante este período, não é possível, desde que a sessão inicie até que termine, não pode ser interrompida a captação de imagem ou de som. Havendo falhas nas condições técnicas, o que deve fazer o notário é interromper a sessão e depois iniciar quando estiverem reunidas as condições para isso. Põe-se aqui o problema porque, como cada cidadão terá de se autenticar na plataforma, um casal que esteja a intervir, por exemplo, a fazer a venda de um bem imóvel, que tenham que intervir os dois, cada um terá de ter os seus recursos informáticos, o seu computador, o seu leitor de cartão, a sua câmara, para poder fazer essa autenticação. E, claro, estando às vezes no mesmo espaço, todos nós temos experiência disso, pode haver ruídos, pode haver interferências de som e que dificulta realmente o bom desenrolar da sessão de videoconferência. Portanto, se estas condições técnicas não estiverem asseguradas, então o notário tem que realmente interromper a sessão de videoconferência. E, claro, se houver dúvidas quanto à identidade dos intervenientes, quanto à livre vontade, quanto à capacidade, quanto à garantia também de autenticidade dos documentos instrutórios, o notário, para além das recusas previstas no Código do Notariado, também tem que recusar fazer o ato por videoconferência. A submissão dos documentos que devam instruir o ato devem ser feitas pelo próprio notário, pelo próprio titulador, tendo os originais. Se a parte estiver acompanhada por um advogado ou por um solicitador, podem estes submeter na plataforma os documentos. Sendo caso disso, de haver este acompanhamento por advogado ou solicitador no ato,
tem de se fazer constar do ato essa mesma presença. Também o advogado e o solicitador terão de, com os seus atributos profissionais, fazer a sua autenticação no ato e estarem todas estas partes a intervir na mesma plataforma onde, repito, tudo se vai desenrolar. Feito então, como dizia, a explicação, decorreu a sessão de videoconferência em conformidade, estamos prontos para para assinar o ato. A assinatura é feita através da assinatura eletrónica, assinam os intervenientes e antes da assinatura do notário, o que é que o notário terá de fazer é verificar se aquela sessão, aquela gravação reuniu as condições para ele poder também assinar o ato. Só estando cumpridas estas formalidades, assegurando efetivamente que a gravação tem as condições previstas na lei, então aí sim o notário assina o ato. E os documentos ficam disponíveis na plataforma, é logo emitida também uma cópia para os intervenientes. A plataforma, os documentos são assegurados e guardados durante um período de 20 anos e só podem ser disponibilizados às partes através de decisão judicial. Ainda assim, as partes ficam pelo período de 30 dias com acesso ao ato praticado, aos documentos instrutórios, para, se tiverem necessidade, poder a eles aceder. O artigo 12º deste decreto-lei vai atribuir exatamente o mesmo valor probatório que aos documentos presenciais, aos atos presenciais. Tem exatamente o mesmo valor probatório. Estando, claro, reunidas e cumpridas todas estas formalidades que eu muito resumidamente aqui apresentei, então aí sim o valor daquele ato é o mesmo que o valor dos atos presenciais. O tratamento dos dados pessoais é da responsabilidade de quem está a titular e, fora esses, então também do Instituto do Registro e Notariado. Como vos dizia, o decreto entrou em vigor a 4 de abril de 2022 e durante estes 2 anos teremos a oportunidade de fazer a avaliação e realmente daqui espero que possa resultar alguns acréscimos, algumas soluções para aperfeiçoamento desta lei. Importante, quando o notário, uma das obrigações que tem o notário é de, efetivamente, pedir às pessoas que mostrem o espaço em seu redor, o espaço onde estão, para de alguma forma tentar garantir que aquela pessoa não está sob coação, que realmente vai manifestar a sua vontade de forma livre, desimpedida, ainda com as fragilidades que possa ter este procedimento, mas é o que está previsto. E, muito resumidamente, é este, então, o nosso enquadramento jurídico. Espero que tenham realmente daqui tirado algumas ideias para depois partilharmos e podermos, nestes 2 anos, melhorar esta plataforma ou, quem sabe, outras. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada aos 3. Tenho aqui só 2, 3 questões para partilhar também com a plateia antes do nosso coffee break. Sim, vamos ter um enorme coffee break. Mas eu queria saber, porque me parece que é isto, do meu ponto de vista, que não sendo notária, parece-me que é muito mais exigente comparado com um ato presencial, quando vocês têm, por exemplo, de verificar a capacidade das partes, a emissão de uma vontade livre e esclarecida. Neivi, vou começar por si. Acha mais ou menos exigente? Hello? Tá, Is it working? Okay. Sim. So the general principle under domestic law is Bom, the o princípio equivalence between genérico é que tem que haver um equilíbrio authentication. entre a autenticação There's em no pessoa. difference regarding the Não legal- há the legal diferença no que diz requirements, respeito dos requisitos but, legais, in mas practical terms, of course, em termos there's a difference práticos because, há uma diferença, the notary has no pois longer o notário the control já over não the tem physical controlo space where the sobre o client is espaço located, físico and therefore, onde o over cliente the se adequacy of localiza. that space,
Portanto, a adequação deste espaço para garantir a expressão da vontade, o maior risco das medidas que têm de ser tomadas pelo notário para minimizar dito risco, sendo que o notário terá que trazer soluções para garantir o valor probatório do documento. Claro. José Carmelo, a mesma questão, mas juntando aqui como é que, tendo em conta esta nota que a NAIVI nos deu, como é que a tecnologia pode ajudar também os notários a reforçar a confiança neste ato à distância, porque até os próprios notários podem ter alguma dificuldade em confiar que do outro lado está tudo bem, ninguém está a ser ameaçado de morte, por exemplo, não é? É logo o que eu imagino, mas eu vejo muitos filmes. Efetivamente, a tecnologia não é que possa ajudar, se estamos a passar de um processo físico para um processo tecnológico, a tecnologia é fundamental no processo de identificação, de presença. Eu gosto sempre de lembrar que a diretiva de digitalização que falei tem um princípio que todos conhecemos, é o da neutralidade tecnológica, e que significa o que comentou a colega, que o formato é independente porque o requisito é o mesmo, mas eu gosto sempre de acrescentar que a neutralidade tecnológica deve ser acompanhada de outra neutralidade e que se infere da própria diretiva, e é a neutralidade jurídica. Passar de um procedimento físico de uma instituição jurídica para a parte eletrónica não pode significar uma desculpa para diminuir a segurança. E, portanto, eu estou convencido que assim é, e a tecnologia deve estar à altura. De que forma? Utilizando medidas tecnológicas para que a comunicação entre as partes seja extremamente segura. Encriptação de dados, redes privadas internas. Nada deve ser colocado na internet. Ou seja, aquilo que circula deve circular por uma autoestrada ou por um canal seguro, mas de forma encriptada. Deve ser guardados a proteção de dados. Portanto, tudo isto deve funcionar no momento da identificação e da videoconferência. E, portanto, eu penso que não devemos ter medo da videoconferência. Devemos saber que vamos conviver com ela. E sempre teremos dúvidas, mas tal como acontece no nosso gabinete, à distância acontece a mesma coisa, mas talvez acrescentemos uma parte duvidosa, e é porque não controlamos a parte física do lugar onde a pessoa está. Mas eu digo sempre a mesma coisa. Eu encontrei no meu gabinete pessoas que entram para assinar comigo e eu não sei quem está à sua espera na sala de espera. A dúvida é a mesma. Portanto, para mim isso não é tão diferente. Essa neutralidade também se aplica aqui. Como é sempre necessário extremar as precauções e utilizar a tecnologia o mais que possamos num ato eminentemente tecnológico. Aqui, eventualmente, esta questão da confiança não é apenas... Lá está, eu acho que o José resumiu muito bem. Do outro lado, na sala de espera, também pode haver uma situação que o notário ou a notária não possam saber. Mas parece-me que quando juntamos a tónica tecnologia, estamos eventualmente, e retomando um bocadinho a conversa de ontem sobre as vulnerabilidades, estamos a criar aqui um fosso, porque nem todas as pessoas têm acesso a esta tecnologia. Claro. É de facto um problema, porque nem todas as pessoas têm essa facilidade. E, como sabe, vivo o trabalho num concelho onde, efetivamente, este mecanismo será um mecanismo de difícil adoção, porque há pessoas que não têm esta capacidade de intervir em atos à distância, consigam efetivamente nem sequer guardar os seus códigos do próprio cartão de cidadão. Se lembram, a Francisca Van Dunen deu um exemplo, dois exemplos não é? Incríveis. Não é? E, portanto, temos essa dificuldade. Mas eu queria só aqui fazer um pequeno parênteses.
A Aurora Teixeira de Castro dizia, no seu estudo da história do notariado, já autografado, dizia que, isto de uma forma muito sintetizada, se a humanidade atingisse uma tal perfeição em que o homem Homo lupus deixasse de ser o Homo lupus e passasse a ser anjo, nem assim, portanto, podiam deixar de existir as prisões, os polícias, os juízes, os advogados, mas nunca poderia deixar de existir o notário, precisamente para poder transmitir os contratos e as obrigações assumidas pelos pais, de poder transmitir aos filhos. Isto tem muito a ver com a segurança. Não é? E, portanto, o notário não se pode despir desta veste, senão não faz sentido. A segurança tem que ser o primado do notário, não é? Do notariado. E eu recordo aqui duas histórias, uma contada por uma colega, espero não estar a errar, atendeu uma senhora por causa da questão da sala de espera. Atendeu uma senhora por causa, creio que, de um testamento ou de uma doação. E a senhora, fechada com a colega no gabinete, lá lhe contou que estaria de alguma maneira a ser pressionada para... e a colega, muito subtilmente, disse: não se preocupe, vamos simular o testamento, ou seria testamento? Simular, não me levem a mal, não é simular o testamento, é simular o ato, fazer o teatro do testamento, não é? Um roleplay, não é? Exatamente. E, portanto, a senhora sairia para não voltar a ser incomodada. Claro que aquela outra familiar nunca teria um testamento, não é? E isto conseguimos com a presença. A semana passada estava a receber um casal também por causa de um ato e a senhora estava a conversar e o senhor ia para dizer qualquer coisa e ela bate-lhe assim no braço. E eu achei aquilo um bocadinho estranho. E depois a senhora, com uma grande, destreza, diz: tinhas aqui um mosquito. Mas não tinha nada ao mosquito, não é? Ainda bem que não era uma vespa asiática, não é? Tipo, tens aqui uma vespa asiática. Da maneira como ela bateu, aquilo devia ser um moscão. Mas pronto. Mas isto são estas coisas que nós, às vezes, querer realmente assegurar a segurança... linguagem não verbal, num ato à distância, ainda para mais com pessoas que podem não estar familiarizadas e que não conseguem interagir da mesma forma, pode-se pôr um problema. Claro. Daí que também é muito importante termos meios e acompanho aqui o que disse o colega, meios tecnológicos, com certeza falaremos ainda sobre isso, a questão da inteligência artificial, os dados biométricos, é importantíssimo porque são uma ferramenta que permite ao notário fazer uma melhor identificação e apurar melhor efetivamente a capacidade das pessoas. Exatamente. Eu imagino, por exemplo, o que é entrar numa sessão de videoconferência e ter qualquer sistema de inteligência artificial dizer-me se a pessoa está ou com uma diferença no timbre de voz que me possa dizer que está sob efeitos de substâncias ou que aquele rosto não é exatamente o rosto do cartão de cidadão. Enfim, eu estou a sonhar, não é? Como percebem. Mas olha que eu já imagino aí potencial. Até porque esta questão de dados biométricos e inteligência artificial estão espalhados em todo lado. Não é? Nós, para abrirmos o nosso telemóvel, já estamos a usar. Exato. Funciona com gêmeos, aviso já. Há gêmeos idênticos, o telemóvel não consegue perceber. Não. Mas é curioso, mas, por exemplo, quando era com a impressão digital, lembram-se? Portanto, isto é também um tema, e já agora, só para concluir a nossa mesa, a inteligência artificial é vital no notariado. Portanto, não podemos fingir que é uma coisa só para os miúdos brincarem e enganarem os professores na faculdade. Não, de maneira nenhuma. Não, é realmente vital. A Ordem dos Notários tem feito um trabalho muito bom com a criação de plataformas, investindo realmente também na sua segurança. Seria ótimo termos uma plataforma própria para os nossos atos à distância, porque acho que isso também ia aumentar a confiança no cidadão, porque... Jorge, como é que está o Jorge? Jorge já está a tomar notas? Porque acho que o notário, sendo um terceiro de confiança, poder estar num registro, aquela questão de saber que vou entrar numa sessão, a mesma coisa de gostar de entrar num cartório,
e, portanto, dar essa confiança. E, portanto, é fundamental o investimento em sistemas de biometria e sistemas de inteligência artificial vai ser realmente, quanto a mim, o futuro. Claro que isto assusta, não digo que não assuste, mas parece-me a mim que é o caminho a fazer, é o caminho que tem que ser feito, sem nunca digo abrir mão de algo que é imprescindível à função do notário, que é a segurança jurídica e a garantia dos direitos do cidadão que nos procura. Mas eu acredito, e passando ao José Carmelo, que a Aurora Teixeira de Castro, se lhe disséssemos, na época, vamos ter umas maquininhas que vão estar em casa e que nós podemos assinar documentos com umas maquininhas que andam no bolso e que só não estrelam ovos, de resto fazem tudo, ela também se assustaria. Portanto, o futuro é sempre assustador. Ela era uma mulher muito à frente, isso é verdade, está tudo aqui no livro. Eu não ganho nada não ganho comissão, atenção, acho que é mesmo um livro bom. Mas o futuro é sempre assustador. O que eu sinto é que, eventualmente, e também na profissão de notário, têm de acompanhar, não podem achar que isto nunca vai ser usado na nossa profissão, porque estas questões são universais, transversais, tem de haver este acompanhamento. Também sei que, normalmente, a legislação não acompanha a velocidade do avanço tecnológico. Portanto, temos aqui também um grande desafio, José. Seu micro, por favor. Graças. Sim, é assim. Eu tenho 2 momentos em que eu considero que o notariado em geral, e não apenas o espanhol, teve um momento de ruptura. Eu não vou falar em crise, vou falar de ruptura. O primeiro foi o susto que tivemos com a entrada da assinatura eletrónica. Não aconteceu nada, estamos todos aqui. E dificilmente nos nossos registros poderiam subsistir sem a assinatura eletrónica. E o segundo momento, como já todos falamos de inteligência artificial, já ninguém fala de blockchain. Eu gosto de relembrar que no início do Eurochain, uma empresa fundada por um espanhol, o lema da sua plataforma era... ele não queria dizer que isto queria dizer que isto não nos ia mandar de férias. Ele não queria eliminar os notários. Mas as pessoas iam poder confiar uns nos outros, íamos ser todos honestas, nada disso. Eles queriam era fazer a nossa função. E isto não aconteceu. Não aconteceu com a videoconferência, não vai acontecer com a inteligência artificial. Isso é uma tecnologia que nos permite prestar uma melhor função, tal como aconteceu com os e-mails, com as máquinas de escrever, com a pena em vez do pergaminho. Portanto, isto funciona sempre em benefício dos cidadãos. E estamos num momento interessante, porque há uma enorme quantidade de tecnologias e temos um quadro em branco que deve ser pintado e somos nós que devemos pintar. E quanto melhor pintarmos, mais bonito vai ficar. Para terminar, e relembrando que durante o coffee break, obviamente, terão hipótese de discutir mais a fundo estes detalhes com os nossos convidados, mas, Naivi, há uma nota, obviamente, querendo ouvir a sua opinião acerca desta matéria, da evolução. Eu lembro-me sempre daquela música, lembram-se do Video Kill the Radio Star. Toda a gente achava que a televisão ia matar a rádio, por sua vez ia matar a imprensa escrita e nada disso aconteceu, felizmente, para já. Há uma nota que eu gostava na sua resposta que acrescentasse, que para mim é fundamental, que é a cibersegurança. É um grande desafio, ou seja, juntar tudo isto à evolução da legislação, tendo em conta os grandes desafios da cibersegurança. Naivi. Sim, no mundo global no qual todos vivemos, é de crucial importância estabelecer princípios comuns para definir padrões mínimos de segurança para que os atos remotos sejam considerados equivalentes aos procedimentos
presenciais a nível internacional para garantir e promover a circulação internacional de atos notariais, protegendo os direitos dos cidadãos em contexto digital. Pelo que é muito importante ter em mente que a União Internacional de Notários estabelece, independentemente daquilo que se vai utilizar em termos digitais, que os meios digitais devam constituir apenas um apoio complementar para o desempenho dos deveres notariais. Portanto, cuidado na utilização da tecnologia, pois claro que sabemos que existem aplicações de inteligência artificial que criam aquilo a que se pode chamar dos notários virtuais, com base em tecnologia de machine learning para processar linguagem natural e para compreender as necessidades do cliente, propondo soluções e que o notário não se pode tornar apenas um técnico legal ou um gestor legal cuja função é apenas assinar a máquina a processar a informação legal. Não. O notário é, sim, responsável pela autenticação do consentimento das partes, pois essa é a parte fundamental do documento. É isso que me parece importante salientar no que diz respeito a esse desafio. Muito obrigada. Esta mesa foi